E aí, pessoal, beleza? Como que vocês estão? Estou aqui morrendo de saudade de vocês, e já faz um tempinho que nós não nos encontramos neste canal. Aproximadamente umas 3 semanas. Mas andou acontecendo algumas tretas aí, afinal nós estamos tratando das tretas da humanidade e todo ser humano automaticamente passa por tretas, tá? Mas estou aqui novamente para cumprir a nossa missão de trazer a segunda parte do curso sobre a Reforma Protestante, os desdobramentos, as consequências da Reforma de Martinho Lutero. Mas antes de pensar, pensando em tretas, tem um historiador muito famoso na historiografia que tem uma obra muito fantástica, uma obra bem legal. O nome dele é Mark Bloch e ele vai trazer uma obra, a Apologia da História, o Ofício do Historiador. E essa obra diz o seguinte, que a história ela tem como função analisar os seres humanos ao longo do tempo. Eu acrescentaria algo mais aí, não desmerecendo Mark Bloch, lógico que não. Porque a história trata das tretas dos seres humanos ao longo do tempo. E nossa função hoje aqui então é entender a parte 2 da Reforma Protestante. Temos novidade no canal. Temos uma vinheta própria, Legal pra caramba, a vinheta ficou. E aí eu vou apresentar pra vocês essa segunda parte junto com a vinheta no... Sejam bem-vindos no canal Tretas na História. Solta a vinheta, produção! Tô mandando um beijinho pra filha e pra vovó. Só não posso me esquecer da minha guinha pocotó, 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 pocotó. Minha guinha pocotó, 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 pocotó. Minha guinha pocotó. E não é essa não, produção? Vixe. Bom, mas já está aí, vai, né? Bom, pessoal, tretas na história, solta a vinheta, produção! Represento o Clio e a história, aqui é muita treta pra aguentar, tem que ser forte. Represento o Clio e a história, aqui é muita treta pra aguentar, tem que ser forte. Represento o Clio e a história, aqui é muita treta pra aguentar, tem que ser forte. Represento o Clio e a história, aqui é muita treta pra aguentar, tem que ser forte. E aí, pessoal, gostaram da vinheta? Feita especialmente pra vocês. A música, eu já tinha música há um tempinho, já que eu fiz um trabalho em 2018 com alguns alunos, e a letra coloquei especialmente para o canal. Então, essa é a vinheta do nosso canal, ficou fantástica, ficou muito legal mesmo, certo? E aí, pessoal, nós temos então agora uma tarefa que é tentar entender um pouco mais as consequências da Reforma Protestante do século XVI e entender o seguinte, que a Reforma Protestante de Martinho Lutero, ela tem um misto, ela tem uma combinação muito doida, que é um misto de beleza e perigo. Uma combinação de beleza e perigo. Porque a beleza de quebrar uma estrutura conservadora da Igreja Católica e o perigo, propriamente dito, de mexer com essa estrutura, de tentar ali mostrar as fissuras do catolicismo. Olha a mistura aí, né? E essa mistura, ela vai trazer consequências seríssimas, tais como as consequências que analisaremos aqui nesse momento do vídeo, nessa segunda parte do vídeo. Primeiramente nós temos então eu já falei disso no vídeo anterior, mas eu só vou retomar aqui um pouquinho para a gente não perder tanto o fio da meada. A formação dessas 3 religiões, desses 3 preceitos religiosos, que é o calvinismo, o anglicanismo e o luteranismo. Tá? Nós vamos estudar um pouquinho das consequências desse calvinismo na França. Nós vamos perceber como que a religião aliada aos preceitos políticos, ela pode trazer um conceito explosivo aí para a gente pensar a sociedade, certo? Quando eu analiso então o surgimento dessas 3 religiões, esses 3 preceitos religiosos, em confronto, por exemplo, com a Igreja Católica, nós vamos perceber a Igreja Católica estava perdendo todo o seu poder de mando, o seu poder cultural, social e político. Ela estava deixando de lado, de certa forma, de atuar em alguns reinos ali da Europa, como ela vinha atuando, predominantemente. A Igreja Católica ela tinha um poder fantástico durante toda a Idade Média. E no século XVI,
com aquele misto que eu comentei com vocês, aquele misto de beleza e perigo da reforma protestante, ela vai perder todo o seu poder. Tá? Nós temos que pensar também dessas questões mais ligadas ao universo social e econômico também, ali no século XVI. Os burgueses, né, os comerciantes, os mecenas, por exemplo, que financiavam grandes obras do Renascimento e tal, eles estavam alvoroçados. O que eles queriam? Eles queriam, de certa forma, também adentrar nos meandros do poder político. Tá? Eles possuíam o poder econômico, mas também gostariam de ter o poder político, alinhando política e economia para o benefício próprio. E o protestantismo vai trazer à tona, então, a influência desse mundo burguês, tá? O lucro acima de tudo. Inclusive, quando as pessoas quando alguns movimentos começam a se apropriar, por exemplo, da doutrina de Calvino, que era a predestinação acima de tudo, também vai ter esse aspecto da visão material, por exemplo. Porque o Calvino dizia, quanto mais abençoado o sujeito for, mais bens materiais ele possuirá. Então estava muito ligado a esse universo material. E a Igreja Católica, de certa forma, tentava frear essas questões, tentava frear o avanço do protestantismo, porque ela estava perdendo um poder enorme, tá? E ela vai tentar lançar mão de alguns projetos, por exemplo, como a Contra-Reforma. A Contra-Reforma nada mais era do que uma resposta ao avanço do protestantismo, certo? E aí nós temos, por exemplo, nesse momento, a Igreja Católica tentando combater o movimento reformista. Nós temos a criação das companhias jesuíticas, nós temos uma espécie de retomada do Tribunal do Santo Ofício. Cara, olha que loucura, né? No século XVI, o Santo Ofício retornando. O Tribunal do Santo Ofício tentando mostrar para a sociedade a questão de quem estava do lado da Igreja Católica ou quem estava contra a Igreja Católica, os famosos hereges e tal. Isso tudo vai ser baseado no quê? No Concílio de Trento. Pessoal, Concílio de Trento, de 1545 até 1563, ele vai funcionar como se fosse uma resposta ao avanço do protestantismo. Porém, o protestantismo ele vai avançar a partir da reforma ali de Lutero, de 1517. Lembrem-se do outro vídeo. O protestantismo ele vai avançar, só que de uma certa maneira o anglicanismo ele vai surgir em 1530, na década de 30, ele vai surgir e o calvinismo ele já está avançando. E de maneira visceral, por exemplo, ele vai atingir regiões como a França, né? A ideologia de Calvino vai fomentar aquele grupo burguês, por exemplo, que simpatizava já com a ideia de se ter um poder econômico mais ligado ao poder social, à religião, enfim. Tem uma análise de um sociólogo uma análise muito famosa, de um sociólogo também muito famoso, que é o Max Weber, que ele vai analisar o protestantismo e o espírito do capitalismo. O Max Weber vai dizer o seguinte, que na medida em que o João Calvino ele vai trazer alguns elementos de simpatia, por exemplo, do mundo, do universo religioso ao mundo material, ele vai trazendo assim essa ideia da simpatia, a ideia do trabalho, a ideia da disciplina, e aí vai surgir conflitos diferentes. Várias convulsões, por exemplo, na França, que nós vamos analisar o massacre de São Bartolomeu. Como que ele se dá, qual foi a treta ali envolvida naquele aspecto. Portanto, eu tenho que analisar, obviamente, o protestantismo, porém, eu preciso fazer essa linha do tempo. Tá? 1517, a reforma de Martinho Lutero traz os elementos principais. A partir dali vai surgindo o calvinismo, o anglicanismo e vai ganhar uma força gigantesca. Tá? E aí a gente vai analisar, por exemplo, agora a treta, o massacre de São Bartolomeu, que morreu aproximadamente 7.000 pessoas.
tá? Aproximadamente 7 mil pessoas. Alguns historiadores apontam até mais, tá? Entre ali 7 mil, já ouvi falar também de 30 mil pessoas, não sei se, eu não tenho como confirmar isso, até por falta de fontes, tá? Mas está ali entre 3 mil, 7 mil pessoas até 30 mil pessoas. Cara, mas eu penso assim, penso no mínimo, tá? 3 mil pessoas. É muita gente, muita gente. E aí quando nós pensamos na aliança, olha a química explosiva, né? Nós pensamos na aliança da política e da religião, alguns... nem quero falar nada da atualidade, né? Meu Deus do céu, mas alguns elementos podem trazer consequências seríssimas, como por exemplo esse massacre de São Bartolomeu que nós vamos estudar agora. De acordo com André Singer, jornalista, cientista social e professor de ciência política da USP, a Universidade de São Paulo, no dia 24 de agosto de 1572, em Paris, França, começou o grande massacre dos protestantes, que levara à morte milhares de franceses. O episódio ficou conhecido como a Noite de São Bartolomeu, porque teve início na madrugada do dia em que os católicos comemoravam a festa do santo. François de Bois, um artista protestante, retratou os acontecimentos ocorridos nos arredores do Louvre com grande realismo. De Bois escapou por pouco do morticínio e foi para a Suíça, onde pintou um famoso quadro que permanece no museu da cidade de Lausanne até os dias atuais. A mesma imagem projetada no vídeo. A gente analisa assim, o massacre de São Bartolomeu, nós podemos perceber a dimensão que foi os conflitos religiosos. Conflitos religiosos também ligados à política. Eu não posso esquecer a dimensão política, porque ela estava presente, sobretudo nas execuções dos huguenotes. Os huguenotes eram aqueles protestantes da França, recebiam essa nomenclatura. Então tem uma questão política muito forte aí, que as execuções que aconteciam, que ocorreram durante o século XVI como um todo, e também vai ter um peso muito grande nesse massacre de São Bartolomeu, as execuções, elas ocorreram também por questões políticas, não só religiosas. Lembrem-se, quando a gente faz uma junção da política com a religião, pode trazer consequências seríssimas. E a reforma protestante ela vai trazer para a gente alguns elementos para pensar o século XVI e essas transformações. Transformações que vão trazer elementos importantíssimos para pensarmos depois a Idade Contemporânea, a Revolução Francesa, o próprio Iluminismo, enfim, uma série de questões históricas que eu vou tratar em outros vídeos. Nesse aqui acho que já dá para ficar por aqui, aproximadamente, até para não ficar tão extenso, tanta coisa, mas o que eu preciso perceber? Claro, uma treta fantástica e trágica, né? Fantástica para a gente pensar na dimensão da religião e da política no século XVI, e trágica porque foram seres humanos em disputas religiosas que entraram em conflitos sangrentos. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Estou muito feliz de ter gravado essa segunda parte da Reforma Protestante e tretas na história. Eu estava devendo, né? E a gente, quando fica devendo, fica com peso na consciência. Pois bem, missão dada é missão cumprida, tá? Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Espero vocês no próximo vídeo. Fazer uma propaganda para uma amiga agora. Canal do YouTube dela, Senhorita Gorda. Se inscrevam lá. Vai estar no finalzinho do vídeo. Vou deixar certinho. E não pode faltar. O quê? O que não pode faltar? É muita história. Aqui é muita treta. Pra aguentar tem que ser forte. Represento o Clio e a história. Aqui é muita treta. Pra aguentar tem que ser forte.